Olá, tudo bem com vocês? Então hoje vamos fazer esse caminho de mesa. Olha que lindo! Essa aqui é uma encomenda, né? A cliente escolheu na cor preta. Aqui já está até com a minha etiqueta, eu sempre coloco, né? E esse caminho de mesa, ele está na medida de 1,30 no comprimento por 50 na largura. É um ótimo tamanho para uma mesa de 4 lugares. Ele é da artesã Vanessa Silva, ela tem um canal no YouTube e eu vou estar deixando o link aqui abaixo para vocês estarem acessando. Lá ela ensina várias peças, todas lindas. Então vale a pena vocês estarem dando uma passadinha por lá e conhecendo os trabalhos da Vanessa. A diferença aqui no meu é que eu mudei aqui nas últimas carreiras, tá bom? E vou fazer com a cor amarelo ouro da Euroroma, cor 450, fio número 6, cone de 610 metros, tá? Para o caminho de mesa, a gente vai utilizar mais ou menos uns 400 metros de fio. Mas aí vai depender do ponto de cada uma. Então, 600 dá tranquilo, porque sobra bastante ainda. Vou fazer com a agulha 3,5 e usar a tesoura para os arremates. Quero pedir para vocês, se vocês gostaram, deixar o seu joinha aqui no vídeo, é muito importante, tá bom? E convido também você a se inscrever no canal e sempre ative o sino para receber as novidades. Ativando o sininho, vocês sempre saberão quando eu postar meus vídeos, tá ok? E quero agradecer também o carinho de todos. Então, vamos lá? Então, aqui para iniciar, vou fazer aqui um cordão com 22 correntinhas. Então, vou fazer 22 correntinhas. Feito, então, as 22 correntinhas, eu vou fechar com ponto baixíssimo, ó, na primeira correntinha que fizemos para iniciar. Então, fecha aqui com um ponto baixíssimo. Aí, feito isso, vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha e vou para a próxima correntinha e vou fazer ponto alto. Na próxima, ponto alto, pegando dentro da correntinha, tá? Não é dentro aqui do espaço, tá? É dentro da correntinha. E vou fazer aqui um total de 11 pontos altos. Feito, então, aqui os 11 pontos altos, agora vamos fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laça a agulha. E vamos aqui, ó, na próxima correntinha da onde parou, ó, vamos continuar. Vamos fazer aqui desse lado 11 pontos altos. Então, aqui eu tenho o primeiro, segundo, e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, ficando com 11. Feito aqui os 11 do outro lado, ó, vamos fazer as 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos vir aqui, ó, onde subimos as 3 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, aqui está o início, né, do caminho de mesa, ó. Fica assim. Vamos iniciar aqui a segunda carreira. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes e vou fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui vai ficar um ponto alto para cada ponto de base, ó, até chegar aqui no último. Feito aqui os pontos altos em cima de pontos altos, fiquei com os 11 pontos altos, tá? Aqui na argolinha, ó, das 10 correntinhas, vamos fazer aqui 5 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
laça a agulha e vou aqui, ó, desse lado e vou fazer 5 pontos altos também. Aqui, 1, 2. Feito aqui os 5 pontos altos desse lado, agora vamos fazer os 11 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Até chegar aqui no último. Fiz aqui os pontos altos, cheguei na próxima argolinha, ó. Do outro lado, agora aqui vamos fazer da mesma maneira 5 pontos altos. 2, 3, 4, acho que já deu 5, 1, 2, 3, 4 e 5, ó. Feito 5, vamos fazer as 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Laça a agulha e vou fazer os 5 pontos altos desse lado. 1. Feito os 5 pontos altos, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, aqui, mais uma carreira concluída, ó. Vendo? Vamos fazer agora a terceira carreira, ó. Subimos 3 correntes e vamos fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. Um para cada ponto de base. Fazer assim até chegar aqui, ó, no último ponto alto. Feito aqui os pontos altos, cheguei aqui na argola. Então, nós vamos fazer a repetição dessa de baixo aqui, ó, tá? Dessa carreira anterior. Então, é 5 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, vamos fazer as 10 correntinhas. Feitas as 10 correntes, laço a agulha e vou do outro lado repetir aqui os 5 pontos altos. Então, aqui 1, 2 e 5. Fiz aqui, então, os 5 pontos altos. Agora, aqui eu sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base, ó. Até chegar aqui no último. Fiz, então, ponto alto em cima de ponto alto, cheguei aqui do outro lado na argola. Então, vou fazer aqui os 5 pontos altos. Esses 5 pontos altos são sempre os aumentos, tá? Então, sempre vai ter esses 5 pontos altos e as argolas de 10 correntes. Então, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Feito 5, vamos fazer as 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Laça a agulha, ó, do outro lado, repete os 5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, eu vou aqui, ó, e vou completar ponto alto em cima de ponto alto, até chegar onde começamos. Chegando aqui no início, ó, as correntinhas, na terceira fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui terminamos, ó, a nossa terceira carreira, tá? 1, 2, 3. Para iniciar a próxima carreira, vamos subir as 3 correntes e vamos fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar no último ponto alto. Feito ponto alto em cima de ponto alto, cheguei aqui na argola das 10 correntes, então aqui eu vou fazer o aumento. São 5 pontos altos. Tem 2, 3, 4 e 5. Feito isso, vamos fazer as 10 correntes. Feito as 10 correntes, vamos aqui do outro lado e vamos fazer
5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui no último. Fiz aqui, então, meus pontos altos, ó, até o último. Aqui na argola, vou fazer meus 5 pontos altos. Então, sempre vai ter 5 pontos altos, as 10 argolas. Terminei os 5 pontos altos, fiz as 10 correntinhas, e agora do outro lado eu vou repetir os 5 pontos altos. Vou fazer os 5 pontos altos aqui e depois sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Feito aqui os pontos altos, ó, cheguei onde iniciamos e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, finalizamos aqui mais uma carreira, ó, estamos com 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer agora a quinta carreira, ó. 3 correntinhas e vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto, da mesma maneira da carreira anterior. Então, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até o último. Fiz aqui ponto alto em cima de ponto alto, cheguei aqui na argola, ó, e aqui nós vamos fazer o aumento. Então, vou fazer os 5 pontos altos. 1. Feitos 5 pontos altos, eu vou fazer as 10 correntinhas. Feito as 10 correntinhas, agora eu vou pro outro lado e vou fazer a mesma repetição. Então, eu vou fazer os 5 pontos altos aqui. Tá? Faço 5 pontos altos e sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Desse lado, aqui nas correntinhas, vamos fazer da mesma maneira. O aumento, que são os 5 pontos altos aqui dentro, 10 correntinhas, 5 pontos altos desse lado, completar os pontos altos e fechar com ponto baixíssimo. Eu vou fazer o meu e venho com vocês. Cheguei aqui onde iniciamos, ó, fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, aqui terminamos a quinta carreira, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica assim. Nessa sexta carreira, vamos fazer aqui, ó. Vou pro próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. 3 correntes. E no mesmo ponto, eu vou fazer aqui o ponto leque. Fiz um ponto alto, fiquei com 2 a contar das correntinhas. 2 correntes e no mesmo espaço, 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz o meu ponto leque, ó. 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laça, pulo 6 pontos de base, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, ó, no sétimo, vamos repetir o ponto leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Tudo no mesmo ponto de base. Tá? Ficando assim. Vou fazer novamente. 6 correntinhas, pula 6 de base, no sétimo faz o ponto leque. Fiz aqui mais um, então, eu tô com 1, 2, 3. Vou fazer o quarto. 6 correntinhas. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laça, pula 6 de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no sétimo, repete o ponto leque. Tá? Estou aqui com 4 pontos leques, ó. 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós vamos pular 5 pontos de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. E nesses 3 que sobram, eu vou fazer 3 pontos altos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no sexto, um ponto alto. No sétimo, um ponto alto. E no oitavo, um ponto alto. Fiquei aqui com 3 pontos altos, tá? Então, aqui no canto, aqui onde tem a vira, vai ficar pulando
5 pontos de base, tá? Porque aqui temos que fazer os 3 pontos altos. Aqui é repetição, dentro da argola, 5 pontos altos, que é o nosso aumento. Então, toda a carreira de cada lado vai ter sempre os 5 pontos altos. Deixa eu puxar aqui o fio. 4 e 5. 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos para o outro lado e vou fazer a repetição aqui de 5 pontos altos. Feito os 5 pontos altos, eu vou fazer os 3 pontos altos, da mesma maneira que eu fiz do outro lado, ó. 1, 2 e 3. 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço e vou pular aqui 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto, eu vou fazer o ponto leque. Feito o ponto leque, ó, tá? Ficou da mesma maneira desse lado. Aqui eu sigo agora fazendo 6 correntinha, pulando 6 de base e no sétimo fazendo o ponto leque. 6 corrente, pula 6 de base e no sétimo ponto leque, tá? Até chegar aqui no final, que vamos fazer da mesma maneira que fizemos aqui. Mas antes de chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui meu último leque, ó, estou aqui na lateral, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos leques, tá? Aqui vamos fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laça, pulo 5 de base, 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto eu vou fazer um ponto alto, no próximo ponto alto. E no próximo ponto alto, vamos ficar aqui com 3 pontos altos, né? Igual aqui, ó, do outro lado. Então, sempre vocês olhem, o que tem de um lado, tem que ter do outro, tá? Pode acontecer de dar diferença aqui nos pontos de vocês, tá? Mas aí é só pular um a menos, tá? Pra poder bater e dar certinho. Na argola, vamos fazer os 5 pontos altos, que é o aumento. 1, 2, 3, 4, 5. As 10 correntes. Feitas as 10 correntes, vou do outro lado e vou repetir os 5 pontos altos. Feitos os 5 pontos altos, vou fazer os 3 pontos altos aqui desse lado. 1, 2 e 3. 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço, aqui vou pular 5, 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto, vou fazer o ponto leque. Feito o ponto leque, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laça, vamos pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no sétimo, ponto leque. Ficando assim. 6 correntes. E já cheguei aqui onde eu comecei e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Ó, aqui no meu, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui o meu ficou um pontinho de diferença, tá? Pode acontecer no de vocês também. Então, aqui finalizada a nossa sexta carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para a sétima. A sétima carreira vai ser exatamente igual.
vai fazer ponto leque, dentro de ponto leque, 6 correntes, ponto leque, dentro de ponto leque. Eu vou fazer o primeiro. Vamos caminhar com ponto baixíssimo, chegar aqui no meio do leque, ó. Cheguei aqui no meio, faço um ponto baixíssimo, as 3 correntes, e vou formar aqui o meu ponto leque. 2 pontos altos, né? Contando com a correntinha, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, né? E aí, ficou aqui leque dentro de leque. 6 correntes. Vou no próximo leque e vou repetir leque dentro de leque, tá? Ó, vai ficar assim, leque dentro de leque, 6 correntinhas. Fazer até chegar aqui no último, tá? Fiz aqui o meu último leque, ó, já cheguei aqui onde tem os pontos altos. Vamos fazer as 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, laça, e vamos fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até o último. Fiz aqui meus pontos altos e aqui dentro da argola, os 5 pontos altos, que são o nosso aumento. 3, 4 e 5 pontos altos, ó. Feito isso, a repetição, 10 correntinha, virar e fazer os 5 pontos altos desse lado e ponto alto em cima de ponto alto aqui, da mesma maneira aqui desse lado. Vou fazer até chegar aqui no último. Então, fiz aqui, da mesma maneira que eu fiz desse lado, eu fiz desse lado, tá? Ó, fiz aqui meu último ponto alto. Agora, aqui é 6 correntes, leque dentro de leque, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, vai dentro do leque e vai fazer a repetição de leque dentro de leque, tá? Não vou fazer porque é repetição, tá? Então, da mesma maneira desse lado, fazemos desse, tá bom? Vou fazer os meus leque dentro de leque, 6 correntes, até chegar aqui, né, que é onde os pontos altos, e vamos repetir o que fizemos desse lado. Então, fiz aqui os meus pontos, ó, da maneira que eu falei, né? 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cheguei aqui onde tem pontos altos. Então, aqui vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Fazer até o último. Feito isso, aqui eu já tenho a argola. E na argola é o nosso aumento, 5 pontos altos. Fiz aqui meus 5 pontos altos, agora eu faço as 10 correntes. Feitas as 10 correntes, eu vou para o outro lado, ó. E aqui eu vou fazer 5 pontos altos. Vou fazer os 5 pontos altos e ponto alto em cima de ponto alto, e eu venho com vocês. Fiz aqui, então, 5 pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto. Aqui eu cheguei onde tem já as 6 correntes e os leques. Então, é 6 correntes. Vou dentro do leque e vou fazer leque dentro de leque, tá? Então, é só repetição. Aqui eu vou fazer 6 correntes, leque, leque dentro de leque, tá? Aqui eu vou fazer as 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou aqui onde começamos, ó, na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Finalizado, então, aqui, a nossa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a nossa 7ª carreira. Vamos para a próxima carreira. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. No meio do leque, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou repetir o leque. Tá? Então, aqui eu fiz leque,
dentro de leque. Feito o ponto leque, vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. E aqui eu tenho as minhas duas argolas, né, com as 6 correntes. Eu vou pegar as duas junto e vou fazer um ponto baixo prendendo elas, ó. Então, aqui eu prendi as duas argolas junto. Vou fazer as 3 correntes. E vou aqui no meu ponto leque e vou fazer leque dentro de leque. E aí, fica assim, ó, tá? 3 correntes. Prendo as duas argolas aqui, né? Com ponto baixo. 3 correntes. Vou pro ponto leque e vou repetir aqui dentro, ponto leque. Então, aqui já prendi novamente, ó. 3 correntes. Pego as duas e faço um ponto baixo prendendo, ó. 3 correntes e vou repetir aqui dentro o meu ponto leque. Aqui da mesma maneira, 3 correntes e vou prender as duas com ponto baixo. Então, aqui, ó, nas últimas argolas, 3 correntes, prendo as duas com ponto baixo. Faço as 3 correntes e aqui eu já tenho os meus pontos altos. Então, aqui vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer aqui até o último ponto alto. Fiz aqui, então, meu último ponto alto. Olha como vai ficando, olha que lindo. Cheguei aqui na argola e nós vamos fazer a repetição. Aqui dentro, vou fazer 5 pontos altos. Fiz aqui os 5 pontos altos, agora eu faço as 10 correntinhas. Feito as 10 correntinhas, vou virar o trabalho que nós vamos trabalhar a outra lateral. Então, aqui, o nosso aumento, né, sempre de cada lado, vai ter os 5 pontos altos. Feito os 5 pontos altos, eu vou seguir fazendo ponto alto dentro de ponto alto. Feito aqui ponto alto em cima de ponto alto, já cheguei aqui onde tem, né, as argolas que vamos prender. Então, 3 correntes, vou pegar as duas e vou prender com ponto baixo. 3 correntes, e vou aqui onde tem o leque e vou repetir o leque. Dessa maneira aqui, tá? Ficando assim. Então, agora aqui é repetição. 3 correntes, prende as argolas, 3 correntes, leque dentro de leque. Vou fazer assim até chegar aqui. Aqui vamos prender e vamos fazer aqui o ponto alto em cima de ponto alto. O nosso aumento dentro da argola, 5 pontos altos, 10 correntinhas, virar o trabalho. E aí, vamos fazer essa parte para finalizar aqui com ponto baixíssimo. Então, é da mesma maneira que fizemos aqui, vamos fazer desse lado. E aqui, desse lado, tá? Então, é repetição. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo, tá? Vou fazer o meu e fechar com ponto baixíssimo aqui. Já estou aqui no final. E vou fazer as 3 correntes e fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, aqui, finalizei a carreira. Fica assim, tá? Dessa maneira. Então, sempre observe o que fizemos de um lado, vamos fazer do outro. E sempre aqui na argola é o aumento. 5 pontos altos de cada lado, né? E as 10 correntes, tá bom? Agora, nós vamos fazer a 9ª carreira. A 9ª carreira vai ser a repetição desse módulo aqui, ó. Nós vamos fazer agora essa primeira carreira aqui de ponto leque que nós fizemos, da mesma maneira, tá?
Então, aqui eu caminho com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque. Chegando aqui, vou fazer as 3 correntes e vou fazer o meu ponto leque da mesma maneira que eu mostrei anterior. Ficando assim. Vou fazer as 6 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pro meu próximo leque e vou fazer leque dentro de leque, tá? Então, leque dentro de leque, 6 correntinhas, leque dentro de leque, 6 correntinhas, até chegar aqui no último. Fiz aqui meu último leque, ó. Começamos aqui, tá vendo? E aqui eu já cheguei onde tem a minha ponta. Aqui são os pontos altos, então aqui vamos fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou iniciando novamente a carreira, né? Como eu falei, aqui terminou o nosso módulo, né? E eu estou repetindo essa carreira aqui de baixo, tá? Só que aqui, né, nós temos 1, 2, 3 carreiras de pontos altos. Aqui nessa carreira de pontos altos, nós vamos fazer também ponto leque. Então, aqui eu pulo o primeiro, vou no próximo ponto de base e vou fazer um leque aqui. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Vou pular os 6 pontos de base e vou fazer as 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, eu vou fazer o ponto leque novamente. 1, 2 pontos altos, 2 correntes. Escapou. 2 correntes, 2 pontos altos. Tá? Então, aqui eu fiquei com 2 leques, ó, em cima daqueles pontos altos da terceira carreira, ó, 1, 2, 3. Vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, aqui, eu vou fazer os 3 pontos altos da ponta. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Fiquei aqui com meus 3 pontos altos, tá? Ó, fica assim. Chegando aqui onde tem as correntes, eu vou fazer a repetição, que é sempre os 5 pontos altos aqui dentro. Vou fazer os 5 pontos altos, as 10 correntes, virar o trabalho, fazer os 5 pontos altos desse lado, e aí eu venho com vocês. Já fiz aqui os meus 5 pontos altos do outro lado, né? Então, aqui eu faço os 3 pontos altos. Três pontos altos, da mesma maneira que está aqui. Vou fazer as 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no sétimo, vou fazer o ponto leque. Fiz aqui meu ponto leque, ó. Vou pular. Vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Laça, vou pular. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver aqui. Aqui tá no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no sétimo, ó, porque a gente deixou um desse lado, como deixamos um desse lado aqui, tá? E aí, aqui eu faço o ponto leque.
Aí aqui, ó, em cima dos pontos altos, ficamos com 2 leques, tá? 2 leques, dessa maneira. Que aqui nós já estamos fazendo a 9ª carreira, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ª, tá? 9. Que já estamos iniciando essa carreira aqui, ó. Estamos fazendo essa primeira carreira. Só que cada vez que você vai fazer, vai ter... cada vez que você vai iniciar a primeira carreira para formar aqui o módulo de 3 leques, né, ó, carreira com os 3 leques, vai sempre ficar em cima dos pontos altos 2 leques, tá? Então, aqui são os aumentos. Feito isso, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai no próximo leque, faz leque dentro de leque, tá? Então, vai seguir aqui por essa lateral dessa maneira. Leque dentro de leque, 6 correntes, leque dentro de leque, tá? E chegando aqui, vamos fazer da mesma maneira. Eu vou chegar aqui, eu vou mostrar para vocês novamente. Fiz aqui, então, pela lateral, da mesma maneira que eu falei. Fiz aqui as minhas 6 correntes, já estou aqui, ó, onde tem a carreirinha de pontos altos aqui, ó, na ponta. Então, aqui, pulo primeiro, vou no próximo e faço aqui o leque. Feito o leque, eu vou fazer as 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6. Laça e vou pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no 7º, vamos repetir aqui o leque. Feito aqui, ó, 1, 2 leques, vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Laça, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, ó, me sobra 3 pontos altos. É onde nós vamos fazer os 3 pontos altos. Um para cada ponto de base. Ficando assim, ó, tá? Da mesma maneira que está aqui desse lado. Então, se você tiver dúvida, sempre olhe um lado para fazer o outro e ficar igual, tá? Aqui, nós já estamos nas correntes de 10, né? Na argolinha de 10 correntinhas. Vamos fazer os 5 pontos altos, as 10 correntes novamente, virar o trabalho, fazer os 5 pontos altos desse lado, os 3 pontos altos e seguir da mesma maneira que fizemos desse lado, ficando com os 2 leques, tá? Vou fazer e venho mostrar pra vocês. Finalizei, então, aqui, ó. Fiz os 2 leques, né? Da mesma maneira que eu fiz desse lado, eu fiz do outro lado, tá? Aqui é a repetição de 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai fazer aqui leque dentro de leque. Então, vai fazer leque dentro de leque, 6 correntinhas até chegar aqui e vamos fechar com ponto baixíssimo. Cheguei aqui onde iniciamos, fecho com ponto baixíssimo na 3ª correntinha. Então, aqui mais uma carreira finalizada. Estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Agora, vamos para a 10ª carreira, tá? 10ª carreira vai ser da mesma maneira. Leque dentro de leque, 6 correntes. Leque dentro de leque, 6 correntes. Aqui da mesma maneira, ó, onde fizemos os 2 leques, leque, 6 correntes e leque. Eu vou fazer até chegar aqui no último. Cheguei aqui na ponta, ó, fiz aqui meu último leque. Vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho meus pontos altos, então, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Feito aqui, ponto alto em cima de ponto alto, tenho a argola de 10, vou fazer a repetição que a gente sempre faz, tá? Eu não vou fazer porque é repetição novamente. Vou fazer os 5 pontos altos aqui dentro, 10 correntinhas, virar o trabalho. Deixa eu tirar aqui. Fazer os 5 pontos altos desse lado, ponto alto em cima de ponto alto. E nessa lateral vai ser da mesma maneira que fizemos aqui.
6 corrente, leque dentro de leque, 6 corrente, leque dentro de leque, tá? E chegando aqui do outro lado, é da mesma maneira que estamos fazendo desse lado, tá bom? Aí dá continuidade, né? Feito aqui da mesma maneira. Ponto alto sobre ponto alto, 5 pontos altos, correntinha, 10 correntinhas, 5 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, 6 corrente, leque dentro de leque, 6 corrente, leque dentro de leque, até chegar aqui onde iniciamos. Então, é repetição, tá? Pela volta toda. Chegando aqui onde iniciamos, ó, fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, finalizada mais uma carreira, ó, tá vendo? Exatamente da mesma maneira nos dois cantos, né, ó. E nas laterais. Então, aqui nós já temos as duas carreiras com as duas argolas aqui. A próxima carreira, então, nós vamos fazer essa carreira aqui, ó, que é a que a gente faz prendendo as duas argolas. Então, é repetição novamente, tá? Então, vamos iniciar caminhando com ponto baixíssimo até o meio do leque. Feito um ponto baixíssimo, vamos fazer aqui leque dentro de leque. Dessa maneira. Feito isso, vamos fazer as 3 correntes, pegar as duas argolas, prender com ponto baixo, tá? 3 correntes, leque dentro de leque. Então, vai ser assim, leque dentro de leque, 3 correntes, prende as duas argolas, 3 correntes, leque dentro de leque, tá? Vou fazer assim, chegando aqui, ó, no último, vamos prender também essas duas argolas, tá? E vamos aqui já no primeiro ponto alto e fazer ponto alto dentro de ponto alto. No espaço da argolinha, 5 pontos altos aqui dentro, como sempre falei, que é a repetição, tá? 5 pontos altos, 10 correntinha, virando o trabalho, 5 desse lado. Ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer até chegar aqui. Voltei aqui, ó, para mostrar para vocês não se perderem, tá? Então, aqui eu fiz da mesma maneira, ó. Cheguei aqui onde tem os meus pontos altos. Aqui eu já prendi a última argola, vou fazer as 3 correntes. Feitas as 3 correntes, eu vou aqui no primeiro ponto alto e vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto até o último. Feito isso, ó, ponto alto em cima de ponto alto, aqui eu já estou na argola, então aqui eu faço o meu aumento, são 5 pontos altos. Feito 5 pontos altos, vamos fazer as 10 correntes, virar o trabalho, fazer os 5 pontos altos desse lado. E da mesma maneira, ponto alto em cima de ponto alto. Feito, então, ponto alto em cima de ponto alto. Aqui eu já tenho as minhas argolas, vou fazer as 3 correntes, prender com ponto baixo, fazer 3 correntes novamente, e aqui eu já vou pro meu leque e vou fazer leque dentro de leque. Tá vendo, ó? Então, da mesma maneira que está desse lado, estamos fazendo aqui, tá? Então, aqui, leque dentro de leques, prende 3 correntes, prende 3 correntes, leque dentro de leque. Eu vou fazer assim, pela lateral toda. Chegando desse lado, eu vou fazer da mesma maneira que está desse lado aqui. Então, para vocês não se perderem, sempre olhem desse lado, tá bom? Vou fazer o meu. Vou finalizar aqui na terceira correntinha. Chegando aqui onde iniciamos, ó, vou fazer as 3 correntes e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha.
Então, aqui, ó, finalizada mais uma carreira, ó. Da mesma maneira que eu expliquei, tá? Então, aqui nós estamos já com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras, tá? Finalizado 11 carreiras. Então, agora, gente, é só carreiras de repetição, tá? Então, aqui, ó, esse meu centrinho pode ser, na medida que ele está aqui, ele fica como um centrinho de mesa, ó. Ele está aqui com quase 80 centímetros no comprimento, tá bom? Então, vocês querem maior, né? Aí, é assim, aqui, ó, é um aumento e aqui já é outro aumento. Então, a gente vai fazendo as carreiras e esses são os aumentos, tá? Por exemplo, vocês querem desse tamanho, 80 centímetros. Então, aqui já parou. Aqui já deu o tamanho, finalizou. A gente só vai fazer o quê? O bico de acabamento. Quero maior. Então, a gente vai continuar só aumentando esses módulos aqui, ó, tá? Até chegar no tamanho desejado. E as carreiras é composta, ó, como eu falei, com essas 3 carreiras aqui, ó. Aqui é um módulo, né? Vamos chamar assim. E aqui é outro módulo, o motivo, tá? Então, aqui, ó, já tenho 2, certo? E sempre vai ficar da mesma maneira, tá? Sempre vai ter as 3 carreiras aqui, ó, formando o motivo, e as 3 carreiras de pontos altos. E aí, vocês só vão aumentando até chegar no tamanho desejado. Eu vou fazer aqui até chegar na medida que eu falei pra vocês, de 1,30 m mais ou menos, para depois a gente fazer o bico de acabamento, tá? Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou iniciar leque dentro de leque, vamos estar fazendo o quê? Essa carreira ou essa aqui, que é da mesma, né, que é igual, que é a carreira de leque dentro de leque, 6 correntes, leque dentro de leque, 6 correntes. Sempre da mesma maneira, tá? Aonde tem os pontos altos, vai fazer 2 leques. Exemplo aqui, vocês estão vindo com a carreira aqui, chegou aqui, então vai ser aqui 2 leques aqui, porque já estamos na primeira, segunda, na terceira. Então, a gente vai aumentar, então aqui vai ter que ter 2 leques, igual tem aqui nessa de baixo, ó, 2 leques. É só vocês se basearem por aqui, ó, tá bom? Sempre olhando o próximo módulo e fazendo da mesma maneira o seguinte. Qualquer dúvida, vocês podem estar voltando o vídeo também, tá? E sempre aqui na argola, os aumentos. 5 pontos altos, as 10 correntinhas, do outro lado da mesma maneira. Então, eu vou fazer assim até atingir o tamanho desejado e aí eu volto mostrando para vocês. Finalizei, então, as minhas carreiras, ó. E eu estou aqui com 1, 2, 3, 4 motivos, tá? Eu tinha parado aqui, ó, com 2 aumentos. E aí, eu dei sequência fazendo mais 2 aumentos, como eu expliquei, tá bom? Caso vocês queiram maior, é só dar continuidade fazendo os aumentos dessa mesma maneira. Sempre os 3 pontos leques, né? As carreiras de pontos leques e a carreira de 3 pontos altos. Agora, aqui nós vamos fazer o bico de acabamento. Ó, o meu está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras, tá? Para vocês terem uma ideia de quantidade de carreira. E eu fiquei, ó, aqui com 1, 2, 3, 4 motivos. Agora, vamos para o bico de acabamento. Para o bico de acabamento, vamos caminhar com ponto baixíssimo até no meio do leque, ó. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Laço a agulha e vou fazer um ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Volto aqui, pego as 2 argolinhas, ó, do ponto e faço o meu ponto baixo, formando o ponto picô. Tenho o primeiro.
Vou fazer um ponto alto, 3 correntes, 1, 2, 3. Volto, pego as 2 argolinhas aqui do ponto e faço o meu ponto picô. Novamente, um ponto alto, 3 correntes. Volto, pego as argolinhas, faço o ponto baixo, formando o ponto picô. E aqui, um ponto alto. Dessa maneira. Então, eu tenho aqui 3 picô e 1, 2, 3, 4 pontos altos. Só que para começar, nós fizemos essas 2 correntinhas, tá? Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou aqui, ó, nesse ponto baixo, onde foi prendido as 2 argolas, né? Vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Pego as 2 argolas, faço ponto baixo, formando o picô. Volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. 3 correntes. Vou aqui no próximo leque e vou fazer a repetição. Um ponto alto. Uma, 2, 3 correntes. E faço o ponto picô. 1, 2, 3 correntes. Faço o ponto picô. Mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Faço o ponto picô. Então, já tenho meus 3 picô e os 3 pontos altos. Então, eu faço mais um ponto alto, ficando com 4. Agora, eu faço as 3 correntes e vou aqui novamente onde tem o ponto baixo, tá? Vou pegar no ponto baixo, ó, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes e faço o ponto picô. Volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Vou no próximo ponto, leque, e vou repetir. Agora é só repetição, tá? E vou fazendo os meus pontos picô. Ó, vai ficando dessa maneira aqui. Eu vou fazer assim por todos esses motivos, tá? E chegando aqui onde tem os pontos altos, eu venho com vocês. Fiz os pontos picô, ó, né? Fica assim. Cheguei aqui onde tem a parte que é pontos altos. Então, aqui eu faço as 3 correntinhas, vou aqui no primeiro ponto, ó, e faço um ponto baixo. Laço o fio, vou no próximo ponto e vou fazer um ponto alto, 3 correntes. E volto pegando as 2 argolinhas e fazendo o ponto picô. No mesmo ponto de base, um ponto alto. Então, nós vamos ficar aqui com 3 picô e 4 pontos altos. No mesmo ponto de base. Aqui o meu terceiro picô. Vendo? Agora eu faço o meu último ponto alto. E ó, fica dessa maneira. Aí aqui eu faço 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2, 3 pontos de base e no quarto eu prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2, 3 pontos de base e aqui no quarto eu vou repetir o que eu fiz aqui, tá? Ponto alto, 3 correntes e vamos formar o ponto picô. Um ponto alto, 3 correntes e vamos repetir aqui, tá? Até formar os 3 picô e 4 pontos altos. Aqui meu último ponto alto. Vendo? Dessa maneira. 1, 2, 3 correntes, pula 1, 2, 3 pontos de base, prende com ponto baixo no próximo.
uma, duas, três correntes, pulo um, dois, três pontos de base, e aqui, ó, no último pontinho, nós vamos repetir aqui os pontos altos com os pontos picô. Então, fiz aqui o meu pontos picô. Então, aqui na parte onde tem os pontos altos, nós ficamos com 1, 2, 3 motivos de ponto picô, tá? Aqui agora nas argolas. Vou fazer uma, duas, três correntes, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntes. E vou aqui, ó, no meinho da argola. E vou pegar dentro da correntinha e vou fazer o mesmo que fizemos aqui, ó, os pontos altos com ponto picô. Então, ponto alto, três correntes. E faz o ponto picô. Vamos fazer assim, tudo dentro da mesma argolinha, tá? Ponto alto, três correntes. Peraí, que aqui o meu enganchou. Pronto. Novamente, agora aqui é meu terceiro. Uma, duas, três correntes. Ponto picô. E agora o último ponto alto. Tá? Ficando assim, ó. Três correntes, uma, duas, três. Prende com ponto baixo, três correntes. E aqui, ó, no último, nós vamos repetir, tá? Tem um desse lado, então, nós vamos fazer desse lado também. Ponto alto, três correntes e vamos formar o ponto picô. Agora, é só repetir, tá? Ponto alto no mesmo ponto de base e os pontos picô. Vou fazer o meu e já vem. Formei, então, aqui mais um motivo, ó, tá? Agora, aqui, três correntes. Uma, duas e três. Pula um, dois, três pontos de base e prende com ponto baixo no próximo. Uma, duas, três correntes. Pula um, dois, três pontos de base e no quarto vai repetir os 4 pontos altos com 3 picô. Fiz aqui mais um. Então, agora, uma, duas, três correntes. Pula um, dois, três pontos de base e no quarto prende com ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pula uma, duas, três. E aqui, ó, vamos fazer o ponto alto para formar os pontos picô novamente, tá? Três correntes. E forma o ponto picô. Um ponto alto, três correntes, ponto picô. Mais uma vez. E aqui, um ponto alto, tudo dentro do mesmo ponto de base, tá? Aí, aqui, ó, tem um ponto aqui ainda sobrando. Então, a gente faz aqui um ponto baixo. Faz uma, duas, três correntes. E aqui eu já tenho onde, né, que a gente faz o ponto picô bem no meio, tá? Ponto baixo, três correntes e faz o ponto picô. Volta no mesmo espaço e faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. E aqui já tenho o meu leque, então dentro do meu leque eu vou fazer os pontos picô, tá? Os 4 pontos altos e os picô. Da mesma maneira que fizemos desse lado aqui, tá? Então, eu vou fazer assim, pela volta toda, e chegando aqui onde tem a outra ponta, vocês vão fazer da mesma maneira que acabamos de fazer nessa ponta aqui, tá? Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo. Eu vou fazer o meu, vou concluir, e aí eu volto já para mostrar ele finalizado e a medida que ficou. Então, aqui já está finalizado o nosso caminho de mesa, ó. Terminei, então, os bicos de acabamento, né? Olha que lindo que ele fica.
Medida dele ficou com 1,25 m mais ou menos, né, no comprimento, por 50 na largura. Um ótimo tamanho para uma mesa de 4 lugares. Então, se você já gostou, peço que deixe aqui no vídeo seu joinha, é muito importante, né? Eu sempre aviso aqui, eu sempre falo, porque realmente é. E convido vocês a se inscreverem no canal. Convido também vocês a conhecerem meu Instagram, @lenamarcossi. Lá também tem vários trabalhos, tá bom? Vou mostrar para vocês agora o preto. Aqui está, ó, o preto que eu mostrei no início do vídeo, né? Olha só que lindo que eles ficam. E quero agradecer a Vanessa Silva pela oportunidade. E o link para vocês conhecerem os trabalhos da Vanessa vai estar logo aqui abaixo na descrição. Se vocês fizerem essa peça, me marque para mim poder estar vendo. Quero agradecer o carinho de todos, muito obrigada e até breve com a próxima videoaula.